PET apresenta Café com Química. Olá pessoal, eu me chamo Iago Cesário, sou estudante de Engenharia Química, integrante do grupo PET Química IQ, UNB e MEC. Estou acompanhado aqui hoje da Maria Eduarda, também integrante de Engenharia Química e também integrante do PET Química IQ, UNB e MEC. No episódio de hoje teremos conosco o professor Matheus Braga como nosso entrevistado e teremos um momento de conversa falando sobre a sua trajetória, interesses científicos, pesquisas na área e também fala um pouco do ingresso na educação básica em Química nas escolas. Então, seja bem-vindo ao Café com Química, professor. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu queria iniciar essa nossa conversa perguntando para o senhor, voltando bem no início da sua trajetória, perguntando o que motivou você a escolher o curso de Química na Universidade de Brasília e também que durante essa sua graduação você poder contar uma experiência que você teve com alguma disciplina, algum professor que despertou o interesse ainda mais em você na docência e como que você construiu a sua visão sobre a Química hoje em dia. Olá, gente, tudo bem? Boa tarde. Obrigado pelo convite, tá? Fiquei muito feliz de verdade de voltar aqui. Há muitos anos que eu não passo aqui na UNB, principalmente no estudo de Química, né? Muito tempo que eu não entro aqui. Eu sempre quis dar aula, sempre quis ser professor. Minha vida sempre foi essa visão de ser professor, né? Eu vim de uma família de professoras, minha mãe é professora, minha tia que me criou é professora também, então eu tinha essa vontade. E ali no final do segundo ano do ensino médio, eu decidi que eu queria ser professor de Química. Eu vi que eu tinha uma determinada facilidade, eu tive uma professora muito boa, professora Joana, que deve estar terminando doutorado, eu imagino agora, é incrível ela, e ela me ajudou bastante na época, e ela me fez enxergar a Química com outros olhos, né? Então eu entrei na UNB, aqui na UNB eu tive professores excelentes, né? Eu posso dizer com plena certeza que a área de licenciatura da Química é uma das melhores, assim, tem professores incríveis, Eduardo Cavalcante, a Patrícia, que eu acho que ela tá aposentando agora, o próprio professor Ricardo Gauast, que foi meu orientador de TCC, o cara é incrível, assim, ele foi um pai, né, pra mim, em vários sentidos, né, no finalzinho de curso que eu tava ali sem saber o que fazer naquela correria, ele me ajudou de todas as formas, e o Bob, e entre outros professores, né? Então a UNB foi muito importante para mim. Eu acho que a educação, a UNB, ela me salvou, assim, de forma bem, bem clara, sabe? Perfeito. Bom, ao longo da graduação, muitos estudantes participam de projetos de extensão, monitorias, iniciação científica, estágios revisionados, tudo isso. Quais experiências foram mais marcantes para a sua formação profissional e de que maneira elas contribuíram para a construção da identidade de você como educador? Então, vou ser bem sincero com vocês, existem muitos projetos aqui na UNB, no Instituto de Química, só que quando você pensa nos projetos voltados para a educação, isso já diminui bastante. Hoje você tem um PIBID, que é um grande projeto, né? Ele nasceu ali próximo da minha época e ele é muito proveitoso para os alunos, só que quando você pensa num professor de Química, alguém que quer realmente trabalhar nessa área, os projetos da UNB em si, eles não são tão relevantes pra gente, porque você tem que ter experiência de sala de aula, né? Você tem que dar aula, você tem que saber como é que você faz um plano, como é que você faz uma prova, uma correção, como é que você lida com os alunos. Então, isso é uma crítica que eu sempre tive na universidade mesmo, assim, na época que eu era aluno, que eu era estudante, eu falava, a gente não é treinado aqui para dar aula. E existia monitoria? Existia, mas era diferente. Por exemplo, eu comecei a trabalhar muito cedo na universidade. Acho que no meu segundo semestre eu já dava aula. Mas eu fui atrás, eu corri atrás. E eu lembro de uma situação, porque eu tive que assinar o meu estágio na época, na escola, e era nas férias. Eu tive uma dificuldade gigantesca de assinar esse estágio, porque muitos coordenadores não aceitaram assinar por mim. E depois de muita conversa e tudo mais, assinaram o meu estágio, aí sim eu comecei a trabalhar. Então, quando você pensa nas áreas de química hoje, engenharia, bacharel, tecnológica, licenciatura, a licenciatura é uma área que ela precisa realmente estar ali dentro da sala de aula. Se ela não estiver, não adianta muito, sabe? Sim, exatamente. Então, continuando, é uma pergunta interessante que, após a sua formação acadêmica em Química na Universidade de Brasília, se você seguiu continuando se especializando em alguma pós-graduação, fez algum mestrado, doutorado, e contar um pouco
De qual foi a sua linha de pesquisa após graduação, Tom? Então, eu terminei a graduação, eu já era empregado, né? E eu acho que o professor, quando ele termina a graduação, ele já está empregado, ele quer dar o máximo de aula possíveis. Se você tem 60 horas, você vai dar 60 horas e não importa, porque você quer fazer dinheiro, você é novo, né? E eu tive essa sorte, né? Assim, sorte em partes porque eu já vinha trabalhando há muito tempo. Então eu não segui para a área da pesquisa, né? Tenho vontade? Tenho muita vontade. Tenho vontade de fazer mestrado na área de educação. Eu acho que para um professor de química da área de ensino médio, ensino básico, o mestrado ele é muito importante. Agora, quando você pensa no doutorado, eu já sou um pouco mais pé atrás. Eu não vejo muito sentido no doutorado quando você fala do professor do ensino básico. Né? E acho que muitos professores, quando eles querem fazer essa pós-graduação, eles pensam no aumento salarial, e pra gente é muito pequeno. Assim, o aumento eu acho que no serviço público deve ser questão de, sei lá, R$10 por hora aula, é muito pouco. Ou nem isso, acho. Então, assim, eu pretendo fazer na área de pesquisa, mas é no máximo um mestrado. O doutorado eu não penso. Tá? Então você sempre quis seguir mais nessa parte? Sempre, eu sempre quis dar aula, assim, eu falo que existem professores que estão professores e tem gente que é professor, eu sou da área que assim, eu amo dar aula, eu sempre quis dar aula e não penso em sair, por exemplo, eu conheço alguns amigos que dão aula na escola, só que o sonho é ir para a universidade, então eles querem fazer mestrado, doutorado, querem ter uma linha de pesquisa, eu já não sou desse tipo, eu quero continuar na educação básica, essa é a minha meta mesmo. Sim, isso é muito interessante, e até retomando um pouco no que você já falou, muitos profissionais, como a gente comentou, da química, eles acabam seguindo carreiras em pesquisa, indústria ou no ensino superior. No seu caso, o que motivou essa decisão de construir uma carreira na educação básica e como que foi a transição entre o ambiente acadêmico da pós-graduação e a realidade cotidiana da sala de aula do ensino médio? Você disse que já tinha uma certa experiência, né? Você Sim. Saiu já trabalhando. Eu falo isso muito pra galera novata, né, que às vezes me procura, fala que quer fazer um curso de licenciatura, ou até mesmo química. Eu acabei de passar aqui, eu já escutei, né, tipo, professor, tudo mais, vieram falar comigo. E eu sempre falo que durante a graduação, na licenciatura, você tem que estar dentro de sala, de alguma forma. Você tem que pegar alguma monitoria, você tem que pegar alguma coisa para você ter experiência. Porque não adianta formar, e isso é bem certo, você não vai sair com emprego estando formado. O diploma, ele te prova ali que você tem condições de entrar numa sala de aula, né? É legal, mas agora você conseguir uma vaga é outra história. Então, assim, eu tive uma facilidade porque desde sempre eu estava ali no meio, fui monitor, já consegui ser professor antes mesmo de ser formado, né, porque eu sou de uma era mais antiga que você conseguia ter essa situação. Então, eu falo muito pra galera que elas precisam começar desde cedo, porque você não vai formar em química em 5 anos de licenciatura e de repente começar a ganhar um salário maravilhoso, sabe? E o que acho que mais me motivou na época era a quantidade de possibilidades. Eu tinha muita possibilidade, até hoje, assim, não falta trabalho para professor de química, assim. Claro, existem aqueles que pagam mais e aqueles que pagam menos, só que eu acho que o professor de química hoje em Brasília, ele tem trabalho, ele não passa fome. Isso eu vi com bons olhos, né? Porque quando eu via meus amigos do bacharel, por exemplo, a galera que entrou comigo, era uma dificuldade muito grande de arranjar um emprego na área, ou tinha que sair de Brasília. Eu nunca quis sair de Brasília, sempre foi um medo. Eu lembro que na minha época a galera, eu entrei assim muito próximo do primeiro semestre de engenharia, e eles tinham dificuldade gigantesca de fazer estágio, né? E eu não, assim, eu fazia estágio em qualquer lugar. Qualquer coisa eu tinha. Então essa possibilidade de emprego foi uma coisa que sempre me deixou muito tranquilo na licenciatura, sabe? Eu sempre estou empregado, eu sempre tenho mais de um emprego, estou sempre rodando, isso é muito bom. Sim, você tendo compatibilidade de horas com uma escola com outra, você consegue agregar um com o outro e não atrapalha. Exatamente, assim, hoje eu tenho 4 locais, eu trabalho em 4 locais diferentes e assim, sou muito feliz, claro, tem aquela correria do dia a dia, tudo mais, só que eu não posso reclamar, então assim, eu recebo um bom salário, claro, o acesso é muito bom, eu tenho sei lá, um plano de saúde bacana, né, eu tenho minhas coisas, meu carro, minha casa, então acho que aqui em Brasília a gente vive numa bolha que isso é muito interessante, a gente não ganha tão mal, né, vou falar que ganha mal?
ganha um pouquinho, né? Assim, poderia ganhar mais, é óbvio. Todo mundo quer ganhar um pouco mais. Só que quando você pega em outras federações, que a galera recebe, assim, salários muito... se você andar aqui 50 quilômetros do centro para o Goiás, você já tem a galera que recebe muito pouco. Então aqui em Brasília, a galera que quer dar aula tem que aproveitar mesmo, assim, porque você consegue ter uma vida bacana. Então você se vê realizado, assim. Vejo, muito realizado. Assim, acho que quando eu me formei na UNB, eu já me sentia muito realizado, porque eu já tinha meu emprego, eu já estava estabilizado no mercado de trabalho, e o que me faltava realmente era o diploma. Tanto é que eu perdi oportunidades por causa de diploma, né? Então, outra coisa que eu tenho pra falar é formem. Assim, tem que formar. Eu queria trabalhar, eu queria ganhar dinheiro na época, né, e tudo mais, e deixei um pouco a universidade de lado. Então, quando eu precisei do diploma para entrar em locais maiores, né, ganhar um dinheiro melhor e tudo mais, faltou o diploma. E isso foi uma coisa que me atrasou, entende? Então, formem além de trabalhar. A universidade, ela é importante, não tem o que fazer, você tem que ter o diploma, né? Com certeza. Então, professor, a gente viu que você acumula muitos anos de experiência na educação básica e com certeza você conseguiu acompanhar diferentes gerações de estudantes. Então, eu te queria perguntar quais são as principais mudanças que você percebeu no perfil dos alunos ao longo desse período. E tanto a relação do interesse e a relação que eles têm também pelo interesse com a ciência e a forma de aprender. Vocês devem ter pego isso e foi muito difícil, né? Acho que a pior época da educação foi a época da pandemia. Acho que muita gente pegou essa época, foi muito complicado dar aula. E eu não falo só da aula também, né? Assistir a aula era muito complicado, assim. Eu lembro que muitos amigos estavam na universidade e falaram que foi muito difícil, né? E eu acho que existe o aluno antes da pandemia e existe o aluno pós-pandemia. E existem diferenças gritantes. O aluno pré-pandemia, ele era um aluno que eu acho que ele sabia viver melhor em público, sabe? Ele tinha uma relação melhor com as outras pessoas, social, ele estudava mais. Antes da pandemia você não tinha essa quantidade de tecnologia gigantesca que a gente tem hoje. Hoje você tem tecnologias em sala de aula que o aluno consegue resolver qualquer coisa na mão, assim. E eu acho que as pessoas estão criando a impressão de que elas não precisam mais do professor para aprender. Porque hoje tem o YouTube, tem o chat GPT, tem não sei o que, tem isso, aquilo. Então ele fala, não preciso ir para a sala de aula porque eu consigo estudar sozinho. E existe a necessidade do professor. Eu acho que o maior ponto do professor é você facilitar. O professor é um facilitador daquele conteúdo. Porque se eu perguntar uma questão aqui pro ChatGPT, ele vai me responder, ele vai me dar o gabarito. Mas agora, você vai entender a resolução? A didática é muito importante. E a gente percebe isso na universidade, né? Quantos professores da universidade a gente fala assim, nossa, ele sabe tanto, mas ele, precisava dar uma didáticazinha melhor e tal, né? Críticas, assim, construtivas, tá, gente? Mas eu acho que é isso. Eu acho que o aluno de hoje em dia, ele tem uma quantidade de tecnologia gigantesca. E eu vejo que eles têm uma dificuldade muito grande de socialização. E eu acho que isso vem muito do excesso de redes sociais que eles têm. Eles são muito ativos na rede social. E é engraçado que você olha um aluno na rede social, ele é muito diferente do que você vê ele em sala de aula. Às vezes você olha assim, como é que essa pessoa, assim, é a mesma pessoa? Eu tenho um aluno que às vezes na minha sala é calado, não fala nada, e quando eu vejo assim, a pessoa é famosa no TikTok com 16 anos. Como é que essa pessoa é famosa? Ela não fala, ela não se comunica. Então acho que essa realidade hoje é muito difícil. E o professor que não se acostumou ou não se desenvolveu, ele teve muita dificuldade. A gente percebe isso na época da pandemia. Um professor que não sabia mexer no computador, não sabia fazer um slide e tudo mais, ele perdeu muitos alunos. Era muito difícil para ele. Então, assim, eu lembro que na época da pandemia eu tive uma certa facilidade, porque eu gostava muito já de tecnologia, eu já mexia. Então, as minhas aulas eu acabava tentando fazer algo de diferente. E isso era muito legal, os alunos falavam que era muito legal, sabe? Interessante. E nesse quesito de que falam que existe essa substituição de professor e tecnologia, eu acho que é até importante o professor na vida do aluno como para formação individual. Sim, hoje, assim, a gente tá hoje, voltou, né, a cada ano volta essa ideia do homeschooling e tudo mais, agora com essa coisa da IA e
porque o professor ele vai ser substituído, né? Porque agora não vai ter professor, vai ter tutor. Eu acho que isso, cara, eu não me preocupo. Teve uma época que eu ficava assim, será que isso vai acontecer? Eu já passei por tantas mudanças que eu vejo que não vai acontecer. O professor ele é necessário, sabe? Ele é necessário mesmo, assim. Não só pro conteúdo, o professor ele é importante pro aluno de várias maneiras, assim. Eu já tive situações em que a gente descobriu coisas do aluno porque ele falou comigo, porque ele tinha uma determinada intimidade. O professor ele educa também. O professor não é só professor, né? Eu acho que é uma coisa que eu trouxe muito aqui da UNB. Meus professores aqui da licenciatura, eles sempre falavam, a gente não é só professor, a gente é educador, né? A gente está mexendo com pessoas, e pessoas que têm problemas, alunos que têm problemas, igual a gente, né? Porque o professor acha que porque ele é adulto, só ele tem problema. Não, a gente nem na universidade. Na universidade a gente tem tantos problemas e vir para aula é muito difícil. E às vezes o professor ele tá naquele altar dele e acha que o aluno também não tem dificuldade. Às vezes mas a dificuldade dele é tão pequena, sim, mas é uma dificuldade. Na visão, naquele mundo dele, é muito difícil, né? Isso é bem importante. E outra pergunta, o ensino de química é frequentemente visto pelos alunos como uma disciplina muito complexa e abstrata. E ao longo da sua trajetória, quais estratégias, metodologias ou práticas pedagógicas você considera mais eficazes para tornar esse conteúdo mais acessível, mais compreensível também e aproximar a realidade da cultura dos estudantes? Cara, química é sempre aquela matéria que o aluno ou ama ou odeia. Não existe o aluno que fala, é legal. Não. Então, o aluno que fala assim, eu amava química na escola ou eu odiava química, né? Isso é muito difícil. Eu acho que o nosso maior problema hoje é você trazer para o aluno condição de por que ele precisa estudar química. Qual a necessidade, né? Como é que ele vai aplicar esse conteúdo na vida dele? Então, acho que uma das formas que eu tenho de fazer o aluno olhar e falar, nossa, química é bacana, porque eu falo, isso daqui que você está estudando pode ser aplicado em tal local, você pode utilizar para isso, ok? É importante. E eu acho que hoje a gente tem uma dificuldade muito grande, principalmente aqui em Brasília, porque as escolas são muito voltadas para o vestibular. E isso acaba um pouco com o nosso ensino. Porque é sempre aquela coisa de vestibular, questão, tem que saber aquilo, tem que a teoriazinha de não sei o quê. Eu acho que você perde um pouco o foco, que é realmente trabalhar o letramento científico do aluno, sabe? Ele tem que perceber que ele tem que entender química, não é para passar no vestibular. Ele tem que entender química porque ele precisa saber que ele não pode colocar uma lata de refrigerante no congelador porque vai estourar. Por que vai estourar? Ele tem que saber como é que funciona uma panela de pressão. É o dia a dia dele que ele tem que entender, né? Eu acho que ensinar química não é só o aluno que passou em medicina. Ensinar química é você saber que o aluno vai sair do ensino médio e ele não vai fazer besteira na vida dele porque ele tem um conhecimento básico. Igual física, igual matemática, né? Eu não acho que o aluno tem que sair da escola doutor em matemática, mas ele tem que saber fazer o cálculo básico dele, saber contar, saber que está sendo roubado quando ele receber um troco. Então acho que essa dificuldade é a que a gente tem maior. E assim, é complicado mudar isso, porque pensando em escolas que são sempre voltadas para vestibular, essa mudança é muito difícil, porque quando você tenta sair um pouco desse fluxo, você acaba sendo puxado de volta. Então, no início, quando eu entrei para a sala de aula, eu criticava muito as pessoas antigas, os professores antigos. E hoje eu percebo o motivo deles serem daquela forma. Não foi preguiça, às vezes. A própria escola, o próprio sistema faz com que eles desistam um pouco desse processo de ensino, sabe? Então hoje você até criaria de uma forma diferente a química para dentro do vestibular? Ou... Eu acho que o vestibular é interessante. Eu acho que tem que ter uma forma assim de você avaliar. Só que nesse formato, né, de tantas horas, com tantas questões, o aluno tem que saber coisas tão específicas, eu não vejo sentido. Eu não vejo muito sentido, né? O vestibular mudou muito, né? Com o passar do tempo. Eu imagino que vocês tenham feito vestibular e se vocês forem fazer hoje, vocês vão ficar assustados com o tanto de coisa que está sendo cobrado que não faz o menor sentido. Então, assim, eu acho importante, sim, igual eu acho uma prova importante. Eu acho que a prova na escola, ela é importante. Só que a forma como a gente está aplicando, ela não está realmente falando pra gente assim, nossa, aquele aluno tem conhecimento. Porque eu posso simplesmente fazer você gravar a teoria e você vai lá, certo e errado, e depois você esquece. No que adianta? Não adiantou de nada pra mim. Você vai sair sem saber química.
Você chegou a comentar como que as mudanças ao longo dos anos vieram influenciando cada vez mais o ensino básico aqui no Brasil em si. E aí seria interessante você comentar também na sua visão como que esse novo ensino médio tem influenciado o ensino química e você também que sofreu essa transição, ainda mais eu e o adulto que a gente não pegou essa fase, então seria interessante ouvir como que tá hoje em dia isso, sabe? Então, existem dois ensinos médios. Existe o ensino público e o privado. O privado mudou? Quase nada. Quase nada. Isso é uma realidade, assim. E a gente sabia que não ia mudar. O que a escola privada, o que o ensino privado fez foi colocar uma matéria a mais, né, de química, ou de física, ou de ciência da natureza, e ele aproveita aquela matéria a mais para ensinar o aluno a fazer vestibular. Então, assim, não mudou muita coisa. Eles só ganharam aulas a mais à tarde ou de manhã e assim por diante. Agora, no ensino público, né, quando eu recebo alunos do ensino público no vestibular, no pré-vestibular, eu vejo que essa mudança não foi muito interessante. Porque, às vezes, ele só consegue... Ele não tem química no primeiro semestre, às vezes, só no segundo semestre do ano. E o professor tem que dar todo o conteúdo de química correndo em 4 meses. Então, assim, é muita coisa, é muito difícil, né? Ou, às vezes, ele vai ter aula de química, mas aí o professor vai e ficou de licença, ficou doente. Então, ele passa meses sem ter aula de química. Então, eu recebo muitos alunos do ensino público que eles não veem realmente química como deveriam. Agora, o novo ensino médio para a escola privada não teve mudança. Você perguntar assim, mudou alguma coisa? Para mim não mudou nada. Você continua tendo uma prova nas matérias que eram para ser facultativas, você continua tendo a mesma cobrança, a mesma forma de lidar. Então, alguns professores, algumas escolas conseguem fazer algo diferente, mas no geral, para mim é a mesma coisa. Eu acho que você ter e não ter não faz diferença. E até nessa questão desses estudantes que vêm do ensino público e que às vezes eles acompanham você, né? Você acompanha eles em casa no ensino. Tem alguma metodologia diferente para esses alunos que a gente sabe que às vezes apresentam déficit na... Então, era necessário, mas não tem metodologia diferente. E o que a gente faz, a gente não, né? O que o sistema traz pra gente são as cotas, né? Que é simplesmente você facilitar o processo, né? E de ensino ali pro menino. E a gente sabe que o aluno da escola pública, ele tem condição de passar no vestibular, na Universidade Federal, só que ele chega aqui, ele vai ter uma dificuldade gigantesca, né? Nós aqui, eu acho que nós 3 somos alunos de escola privada, eu imagino. A gente teve uma facilidade muito maior, porque a gente tinha química todos os anos, né? Eu tinha química desde do ensino fundamental, eu sabia o básico de matemática, meu professor era muito, né, ali cobrando e tudo mais. Então, o aluno do ensino público, ele já tem várias dificuldades. A dificuldade de estudar durante o ensino médio, a dificuldade de passar no vestibular e depois que passa ainda sustentar a universidade pública, que não é barato. A gente sabe que não é barato. Estar aqui é muito caro, é longe, é distante. Então, você pega meus alunos da escola pública lá da Ceilândia, por exemplo, para chegar até a universidade aqui, eles vão gastar uma quantidade gigantesca de tempo, né? Às vezes de dinheiro, aí almoço, lanche, livro, né? Hoje, felizmente, a gente tem tablet. Na minha época, a gente não tinha. Então, pra você comprar um livro de química, era R$500, R$400. Felizmente, eu tinha condições, né? Eu venho de uma família que tinha condições de comprar. Mas muitos amigos em volta não tinham. Então, entraram muitos comigo e formaram 3 ou 4. Então, assim, a galera fala muito, a química forma poucas pessoas. Forma, né? Claro que porque muita gente entra em química porque a nota é muito baixa e acha que vai ser fácil, né? Mas depois que começa, eles veem que não é tão fácil. Mas, assim, se manter na universidade é muito difícil. Muito difícil, assim. Eu tive alunos que passaram em cursos de alta concorrência, né? Medicina, por exemplo. E, nossa, foi uma alegria, né? Porque quando você vê um aluno de escola pública passando em medicina, você fica muito feliz. Só que você sabe que a dificuldade vai ser grande para ele. Como é que ele não vai trabalhar durante 8 anos da vida dele? Né? Porque ele vai ter que formar depois dos 25, não vai ter emprego. E quando ele tiver formado, ele vai ter que se especializar, que é uma obrigação hoje da medicina. Então, e eu falo muito isso para os meus alunos. Gente, se você vem de uma família de forma bem aberta, pobre, hoje a melhor saída é fazer licenciatura. Se você pegar hoje, você parar para pensar, qual é o curso hoje que tem a maior facilidade de você começar a trabalhar no primeiro semestre? Licenciatura. Então hoje o menino ele passa em licenciatura em qualquer área e ele consegue um emprego ganhando ali um saláriozinho, né? E eu acho que por isso que eles deveriam investir mais na licenciatura.
é importante. Eu estava vendo algumas pesquisas, alguns dados dizendo que daqui a alguns anos vai faltar professor e o professor ele vai começar a receber próximo de um médico. Então, assim, e a gente já teve uma época dessa. Vocês não passaram por isso, e eu também não passei porque eu era muito novo, mas eu falo com a galera muito antiga da sala de aula, e eles falavam, gente, antigamente, década de 90, professor andava de BMW, professor comprava lote no Lago Sul, porque ganhava muito, não tinha professor em Brasília. A gente importava a galera de fora, sabe? E vai voltar, porque quando você pega hoje, falta professor. Formam poucas pessoas. E a galera que forma, às vezes, não quer continuar. Exatamente. Deveria ter uma valorização. Deveria. São importantes. E assim, não só a valorização, até a própria formação. A formação também é muito importante. Eu acho que a universidade é muito interessante, é muito boa. Eu fiz matérias incríveis. Só que se eu saísse da universidade sem ter dado nenhuma aula durante o meu curso, eu não saberia o que fazer. Sabe? A sala de aula, gente, é um lugar, assim... Eu amo a sala de aula, mas é um lugar que dá medo quando você entra. Quanto mais inserido você estando naquela realidade, Exato. mais natural fica para você desenvolver e dar uma aula boa. Exatamente. Eu lembro quando eu entrava, eu morria de medo, assim, eu ficava me tremendo e tal. Eu ficava assim, o que eu vou fazer hoje? Será que eu vou falar alguma besteira? Pra falar no auditório, pra 100 alunos, Exato. pra dar uma... E eu prefiro. Sim, é muito engraçado. Eu amo estar... Assim, o professor, ele gosta de um pouco de show, né? Ele gosta de ser o centro das atenções, o astro. Então, eu acho muito legal estar numa sala de aula. Mas isso é prática, né? Isso é questão de prática. E o aluno que não tem prática durante a universidade, ele vai ter uma dificuldade muito grande quando ele formar, sabe? E dentro da sala de aula, né, você vê muitos alunos interessados nessa área, mas por licenciatura ou tem decaído? É muito pouco. É muito difícil. É muito difícil. Química, física, matemática. Até ver alunos que têm notas muito altas na matéria, Sim. que sabem que tem facilidade, mas não querem. Não querem. Até porque hoje eles têm uma visão de que o aluno com nota alta tem que fazer medicina, tem que fazer direito, engenharia civil, isso mais. Então, quando você pega, assim, alunos que entram em química licenciatura, são alunos medianos ou para baixo, né? Porque, como eu falei, a química, a matemática, a física são cursos que têm uma nota de corte muito baixa. Então, você pode entrar, né? Só que formar é outra história, é muito complicado. Então, ninguém mais quer ser professor, mas isso é um problema que eu falo muito isso com meus amigos que dão aula. A gente tem que parar no dia a dia de falar tão mal da nossa profissão. A gente fala tão mal sempre que todo mundo acha que a gente passa fome. Assim, o aluno me vê com um carro, professor, você tem um carro? Tenho, gente. Isso. Não tô falando que o professor não ganha mal, gente. O professor merece ser respeitado e merece ganhar mais. Só que a gente tem, sim, nossa área, a gente tem nosso salário, temos nossas condições de vida, né? Eu venho de uma família que é de professores e todo mundo tem condição, né? Faz as coisas, tem filho e tudo mais. E eu acho que nós próprios, assim, a gente meio que diminui a nossa profissão, como se fosse menor do que as outras, sabe? Então, professor, nos últimos anos, uma questão que veio crescendo bastante foi o uso de ferramentas, né, de inteligência artificial que passaram a fazer parte do cotidiano dos estudantes. E a gente queria saber, na sua visão, quais oportunidades e desafios essa tecnologia ela trouxe para o ensino de química. Cara, eu amo. Vou te falar assim, tem professor que odeia, mas eu amo, acho que a inteligência artificial, ela veio pra mudar a nossa vida, sabe? A facilidade que ela traz de eu montar, sei lá, slide, montar uma imagem, procurar uma informação é muito boa. Acho que hoje o nosso maior problema é você conseguir filtrar as informações que você tem. É muito difícil esse filtrar, porque as pessoas já não filtravam quando era, sei lá, no Google normal, né? Agora numa IA é muito difícil, o aluno às vezes ele acha que aquilo é uma verdade e acabou, e que ele só precisa daquilo. E então assim, a nossa maior dificuldade vai ser trabalhar com o aluno essa noção de que ele pode usar a inteligência para si, para várias coisas, mas ele precisa ter um certo conhecimento básico para conseguir filtrar aquelas informações, né? Então até para aprender química na inteligência, tem que saber um pouco de química, porque senão você não sabe o que você vai ver, né? Mas eu sou um cara que sou apaixonado, eu uso muito, assim, eu tenho celular no tablet, porque eu faço muita coisa, eu trabalho com rede social, então, assim, muita coisa que eu faço é pela inteligência, e eu vejo que isso facilitou muito a minha vida, sabe? E você vê uma diferença, acho que a gente já perguntou e você já comentou, mas falando um pouco mais a fundo, você vê uma diferença entre os alunos mais de hoje em dia, entre aqueles mais de antigamente, porque acho que hoje em dia a tecnologia ela tirou um pouco a capacidade
Crítica. seres humanos, crítica. Sim. De pensar. Então, eu acho que hoje se tem uma dificuldade porque o aluno tem uma facilidade de informação muito grande. Então ele já viu muita coisa na rede social, ele já viu, E assim, hoje você tem muito essa coisa do vídeo rápido, né? De 15, 30 segundos. Isso. E a pessoa acha que aquilo é conhecimento. Ele acha que ele vê um vídeo de 30 segundos é suficiente para ele aprender certa coisa. Então acho que o aluno de hoje, ele muitas vezes não tem mais aquela vontade, sabe? Aquele tesão de falar assim, cara, que legal esse conteúdo, que massa. Porque às vezes ele já viu ali no TikTok, uma coisa muito rápida, para ele não é novidade, então ele acha que sabe, né? Então, acho que esse é o nosso maior problema. Mas, não quer dizer que antigamente não tinha, né? Hoje, assim, hoje o que facilita um pouco em sala de aula é porque a gente não pode mais ter celular. O aluno já é proibido de ter celular. O aluno sempre foi proibido de ter celular, mas hoje é uma lei, né? Então, hoje facilitou um pouco nossas vidas na forma de cobrança. Mas ainda assim, eu vejo que muitos alunos não têm essa vontade, sabe? Não tem esse tesão, curiosidade de aprender. Mas até na facilidade, você acha que influencia na facilidade de aprender? Porque, assim, falam que desacelera, deixa um pouco mais. Então, eu acho que diminuiu a quantidade de alunos que têm aquela facilidade na escola, sabe? Notas e tudo mais. Só que eu não posso dizer que assim, eu acho que é muito injusto você falar que é só por causa da rede social. Existem vários fatores, tá, que influenciaram, assim. Hoje, assim, é que nem você falar, né? Meu pai falava muito isso, eu ficava muito chateado. É porque na minha época não tinha. Tinha, só que não era estudado. Então, na minha época, não existiam tantos laudos. Hoje tem. Mas hoje é porque eu já é estudado. Hoje você tem a condição de levar seu filho no psicólogo e saber que ele tem uma dificuldade. Então, a gente hoje começou a mapear melhor. Aí acho que o professor fala, nossa, mas tem tanto aluno agora que... Agora, sei lá, depois de 10 anos, tem muito aluno com TEA, por exemplo. Não, sempre teve. Sempre teve. Quem é que não teve um amigo que você falava assim, cara, ele tem muita dificuldade? E você fala, não sabia o que é. E você não sabe. E assim, o que o professor fazia? Nada, jogava ele ali de canto, não tinha. Para o professor era um aluno que, de forma assim, claro, burro. Ah, o aluno burro, deixa ele lá no canto dele. Mas às vezes ele tinha dificuldade que outro que tinha uma nota maior tem facilidade na aprendizagem. Exatamente. A gente percebe até na graduação de ensino, nos primeiros semestres, tinha muito aluno que chegava em cálculo assim, já com o pé na porta, uma facilidade absurda. Sim. E eu tive que ralar muito pra aprender. Exato. Enquanto que outros não. E assim, sempre existiu isso, gente. Assim, a galera viaja, assim, eu acho que sempre teve. Só que a gente não ligava muito. Hoje você tem, né, a escola é necessidade, você precisa saber a dificuldade dos alunos porque é muito heterogêneo. Hoje numa sala de aula você tem uma sala de 30 alunos, 10 tem transtorno do espectro autista. Você fala, cara, como é que eu vou trabalhar com essa galera? E isso é uma dificuldade hoje na formação do professor de química também. Porque como é que ele vai sair da faculdade numa matéria que é extremamente, sei lá, muito difícil, cálculos e laboratório na escola, como é que ele vai trabalhar isso com o menino? Como é que ele vai ensinar química para um menino desse, sabe? E assim, e não só como é que ele vai ensinar, como é que ele dita o que o menino realmente aprendeu. Porque você não vai aplicar uma prova para um menino desse. Tem uma boa questão, né? A gente perguntar como que é uma forma de avaliação que, na sua visão, é eficiente na matéria de química ou até em outras matérias. Como você avalia o aluno? Sim. Então, quando você pensa nesse aluno com dificuldade muito grande, eu não vejo que a prova seja o melhor processo avaliativo. Você pode trabalhar com trabalhos mesmo ao longo do semestre, avaliação em sala de aula, desenvolvimento desse aluno. Exatamente, porque eu acho que, tudo bem, ele não aprendeu a fazer cálculo de estequiometria, mas ele desenvolveu a fala, ou ele desenvolveu a sociabilidade dele com os amigos. Isso para mim é muito importante, né? Porque mesmo que no futuro ele não tenha condições de entrar na universidade ou no mercado de trabalho, ele vai conseguir viver em sociedade, que é o básico, né? Viver em sociedade é o básico. Então, acho que a maior dificuldade hoje é essa, sabe? Bom, e chegando ao final da nossa conversa e olhando para o futuro da educação científica no Brasil, quais mudanças você acredita que serão importantes nos próximos anos e que conselhos você gostaria de deixar para os estudantes de licenciatura em Química que estão iniciando sua formação e desejam construir uma carreira na docência? Cara, eu acho que a mudança hoje principal é a gente tem que modificar um pouco esse conteúdo que é dado no ensino médio. A gente tem que pensar um pouco melhor o que realmente é importante, o que não é. E
e ver formas diferentes de trabalhar esse conteúdo. Parar de ser essa coisa tradicional da caneta e quadro branco, né, do slide, e entender que a gente tá com uma sociedade diferente, com estudantes diferentes, e que eles precisam de formas diferentes agora de aprender. Hoje você precisa saber lidar com a inteligência artificial, com a tecnologia. Você tem que saber lidar que hoje o aluno ele quer informação rápida e direta, porque ele não tem mais aquele foco de atenção que nem existia antigamente. Então é muito isso. E para o estudante da licenciatura, a minha principal dica é: começa a trabalhar. Começa, porque se você não vai conseguir arranjar emprego quando você formar, se você não tiver o básico de experiência, sabe? Então, para você não chegar no final ali de 5 anos da licenciatura e ficar triste porque achando que você é um profissional ruim, comece desde cedo. Não é porque você é um profissional ruim, é porque a experiência vale. E eu digo isso porque no mercado de trabalho, eu sou uma pessoa só graduada. Eu já competi com outras pessoas que eram doutores, né, para a sala de aula, e eu venci. Ah, porque eu sou melhor? Não, porque eu tinha experiência. A outra pessoa ficou os 10 anos na faculdade estudando, pesquisando, e quando foi dar aula, tá, tudo bem, você é doutor, mas e aí? Qual a sua experiência? Você tem didática? Você sabe dar aula? Então acho que o principal é esse, sabe? Então, até dentro da faculdade conseguir conciliar com as coisas para Sim. também ter o diploma e conseguir. Sim. Existe um motivo, não sei se vocês pararam para pensar sobre, mas existe um motivo das licenciaturas, no geral, serem noturnas. Já pensaram para pensar? Porque quando o governo, né, obrigou os professores a terem licenciatura para dar aula, porque antigamente não era assim. Antigamente um veterinário podia dar aula de química no ensino público e não tinha problema, né? Então, quando foi obrigatório, o que acontecia? O professor que dava aula no ensino privado ou público, ele trabalhava de manhã e à noite ele vinha para a universidade para fazer o complementar, para ser licenciado. Então, até hoje continuou. Então, isso facilita bastante, porque hoje a maioria dos alunos da licenciatura, eles precisam trabalhar em horário contrário. Então, esse é um pensamento que, assim, claro, você vai conseguir formar estudando só à noite na faculdade? Não tem como. A UNB é impossível você fazer isso. Mas existe um motivo para a universidade começar à noite, na licenciatura. Se você olhar bem, assim, na UNB, não existe um curso de licenciatura que seja diurno. Não existe. Não é noturno. Porque o professor precisava trabalhar. Você imagina, um cara que tinha 40 anos de idade, ele era veterinário e dava aula há não sei quantos anos. Aí, de repente, você é obrigado a ter um bacharel, uma licenciatura em biologia. Ele tinha ali 2 anos para tirar aquela licenciatura, senão ele ia ser demitido. E a forma que eles fizeram para ajudar foi: bota a licenciatura noturna, né? Exatamente. E uma conclusão que eu tiro disso, que a gente estava vendo os fez falando, é que o que mais importa, né, é você ter o conhecimento acerca da matéria. A gente vê tantos professores que têm uma trajetória brilhante em questão acadêmica, de pesquisa, em outras universidades de fora do Brasil, só que quando você vai ensinar a matéria, não consegue repassar o conhecimento que ele tem. Então, para mim, o mais importante que eu tiro dessa conclusão o importante é fazer com que quem está do outro lado aprender. E não você demonstrar que você sabe, mas o outro aprender. Pra mim, isso é o que mais vale no ensino. Porque saber todo mundo sabe. Eu acho que se você formou, cara, o mínimo que você tem que fazer é saber química. Agora, você ensinar química é outra história, sabe? E vocês olham pra universidade, assim, não é uma crítica, claro, mas é uma crítica de alguma forma. Mas se você perguntar pros professores que vocês têm hoje, que tem a melhor didática, geralmente eles vieram do ensino básico. Eles trabalharam em escolas quando eles eram formados. Eles viram o que era didática e tudo mais. Então é importante, sabe? É muito importante. Cris, chegando ao final da nossa entrevista, então, queria agradecer imensamente pelo convite, pela participação, de você ter compartilhado um pouco mais sobre a sua trajetória, a sua história no ensino básico aqui em Brasília. E foi extremamente proveitoso para nós, e também nós acreditamos que aqueles que vão escutar também vai ter sido. Então, a gente agradece bastante. Ficamos por aqui, e para mais notícias sobre o podcast Café com Química, também sobre outras atividades do PET Química e QUNB-MEC, podem ser encontradas no nosso Instagram, @petquimicaunb, e no nosso site petquimica.iqunb.br. Muito obrigado por você ouvir nosso podcast hoje e até a próxima.